falar da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das Cartas de Crédito. Na última reunião, os deputados aprovaram 6 requerimentos. Um deles ao ex-secretário Éder Moraes, que teria documentos comprovando irregularidades na emissão e venda de cartas de crédito de membros do Ministério Público Estadual. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual Max Russi, que é o presidente da CPI. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Vânia. Satisfação estar aqui novamente. Presidente, a CPI das cartas marcadas, que vai investigar aí promotores e procuradores, depois de 2 meses, vai começar efetivamente os trabalhos. E o Ministério Público disse que vai continuar trabalhando. E novas operações estão previstas lá na Assembleia Legislativa. Isso atrapalha a CPI e o senhor acha que isso é uma represália? Não, quero acreditar que não, né, Lúcio? Nós já começamos o trabalho da CPI, já tivemos algumas reuniões, inclusive na última quinta, pedindo informações. Por que pedir informações? Nós estamos pedindo aos vários órgãos, ao Éder, à Justiça Federal, à Procuradoria, à Casa, porque ele entregou algumas documentações na Casa, para que a gente possa ter, em posse desse documento, a nossa equipe técnica possa fazer o trabalho até antes das oitivas. Hoje teremos mais uma reunião do Ministério da CPI das cartas de crédito, onde já vão fazer a convocação de alguns auditores aí para a gente poder dar andamento e fazer isso. Eu acho que é importante para o Ministério Público, é importante para a sociedade mato-grossense que quer uma explicação, uma resposta nesse sentido. E existe muita conversa, muitas vezes vaga. Então a gente realmente está apurando, começou as apurações e vamos fazer um bom trabalho nesse sentido. A gente começava um pouquinho antes da entrevista, deputado. O alvo da investigação é a questão da carta de crédito, mas pode ser ampliado. A investigação pode apontar outras questões, outros documentos? CPI, geralmente você sabe como começa, você não sabe como que vai desenrolar e como que vai terminar. No decorrer da CPI, aparecendo outras coisas, denúncias chegando, enfim. Tem alguns deputados falando que os seus gabinetes estão recebendo denúncia. Agora nós teremos a sala da CPI, temos a sala da CPI, então deve chegar novos documentos. Em chegando ou dentro das cartas de crédito, aparecendo alguns outros indícios de outras irregularidades, a CPI e os deputados estão lá para fazer a investigação. Deputado, e aquelas ilegalidades que porventura forem comprovadas no decorrer da Comissão Parlamentar de Inquérito vão para o relatório final da CPI para que seja feita a denúncia ao Ministério Público. Ou seja, a denúncia contra o Ministério Público vai para o Ministério Público. Acaba... Meio complicado isso, não é não? Acaba voltando. Nós vamos procurar todos os órgãos e o importante é a participação da imprensa nisso, né, Lúcio? Então a imprensa tem um papel fundamental e hoje a imprensa tem ajudado muito em elucidar muitos casos, na busca de recursos públicos desviados e uma série de coisas. Então, em havendo irregularidade... Mas tem gente aí que às vezes reclama da imprensa, deputado. Porque quando tem interesse contrariado, deve ser isso, né? Deve ser interesse contrariado, né? Porque o papel da imprensa em ajudar e a fomentar e para que nada fique embaixo do tapete, eu acho que é muito importante. E nesse caso, é fundamental. Então, a gente tem contado com o apoio da imprensa, a imprensa tem divulgado, o exemplo do jornal de vocês aqui, e isso aí vai ser fundamental para que nada fique escondido. E quando que o MP deve ser convocado para ouvir? Eu estou falando especificamente aí do presidente, o Paulo Prado, e do ex-presidente Marcelo Ferra. Nós fizemos o pedido dos documentos. Agora, em posse desses documentos, nós vamos fazer a convocação. E por que começar dessa forma? Porque é bom você ter a documentação até para você poder embasar melhor os questionamentos, não ter que fazer alguns questionamentos sem ter os documentos em mãos. Então, tem um prazo de 15 dias para esses documentos chegarem às nossas mãos. Acredito que essa semana, mais tardar na próxima semana, já estarão disponibilizados, alguma coisa já está chegando na Assembleia. Aí, com posse desses documentos, a nossa equipe da auditoria fazendo os levantamentos, vendo o que não está de acordo, para a gente poder, aí sim, fazer as oitivas, chamar aqueles que achar necessário prestar esclarecimentos, para que venha a CPI para esses esclarecimentos necessários. Deputado, já ficou comprovado aí que era o ex-secretário de Fazenda, Éder Moraes, que fez a negociação com as empresas particulares para pagar essas cartas de crédito? Foi isso? Isso o Éder falou de forma clara, inclusive na CPI das obras da Copa. Inclusive aquilo também foi pedido, a nossa CPI já pediu esse depoimento dele. É lógico que a gente precisa verificar o que é verdade. Num valor aí que ultrapassava 10 milhões de reais. Agora a gente tem que verificar o que realmente, para a gente não fazer algo vazio.
Então, existe muita a conversa, existiu a fala dele nesse sentido, e nós vamos, com a documentação, agora verificar realmente qual é o valor, o que realmente foi feito e quem comandou esse processo todo. Deputado, agora um outro assunto polêmico que também já foi tratado hoje mesmo aqui no Jornal do Meio-Dia, o decreto 380. Qual que é o posicionamento do senhor em relação a essa mudança no ICMS, com prazo tão curto e as empresas reclamando, e com razão de que até muitas vão quebrar, principalmente as pequenas? Eu acho que tem que dar um prazo para as empresas. Eu acho que houve a manifestação aí, houve audiência pública, os empresários estiveram procurando a Assembleia Legislativa, o governador eu acho que está sensível nisso também, inclusive a gente esteve falando e tem uma comissão, o governo chamou uma comissão de deputados, de empresários à Casa Civil, com essa intenção. Agora, isso tinha que ter sido feito antes, né, deputado? Eu acho que houve realmente, a condução não foi a melhor possível. Porque é um assunto que mexe com a sociedade toda, né? Todo, mexe com o consumidor, mexe com os comerciantes, né? E mexe com os trabalhadores. Mexe com todo mundo, mexe com os geradores de emprego, né? Com o pequeno empresário, o micro, é o que mais gera emprego. Talvez não seja a maior parcela de contribuição, mas é o que mais gera emprego. E hoje, nesse momento, nós temos que estar preocupados com o emprego. Quando você sobe a carga tributária. Mas nesse caso, existem algumas distorções que também precisam ser corrigidas. Alguns quinais que estão levando benefício em detrimento de outros empresários do mesmo segmento, até empresários menores, então tem que fazer a correção. Agora, não pode ser da forma rápida que foi. Eu acho que tem que haver discussão. Houve essa discussão e talvez nessa audiência pública a gente viu que o Estado como um todo se mobilizou, os empresários se mobilizaram bastante e não tenho dúvida, o governador está bastante atento nisso, bastante preocupado, vai dar o tempo, acho que o secretário Paulo ali vai fazer a discussão, vai dar o tempo para que os comerciantes se adaptem, organizem e eu tenho certeza que essa comissão hoje vai encontrar um denominador comum junto com os empresários, junto com os comerciantes, para realmente apagar esse mal-entendido e a gente precisa de um Estado produtor e um Estado que valorize os seus empresários e o seu comerciante. Deputado, para a gente encerrar, o senhor e mais 6 ou 7 deputados assumiram o mandato esse ano. Ontem a imprensa divulgou que um único empresário teria fornecido 600 notas frias para a Assembleia Legislativa. O que pode acontecer na Assembleia com aquelas pessoas que já tinham mandato? E os novos? Como é que eles se sentem quando acompanham esse tipo de notícia? Realmente é preocupante, né? E em havendo isso, notas frias, algo errado, realmente vai ser bastante complicado para quem utilizou dessas notas, né? Se ele justificar, mostrar quais foram os deputados novos não teve isso, até porque nesse ano... Ainda não estavam lá. Não estavam lá e não tinha, acabou-se essa verba, houve algumas mudanças interessantes na Assembleia, tanto é que o ano passado a gente devolveu o recurso ao governo do Estado. Então, o deputado, eu estou bastante tranquilo nesse sentido e acredito que se existir coisa errada aí, vai ser apurado. O que a gente tem percebido, até pelo tanto de operação que está acontecendo, né, Lúcio? Nada tem passado em branco. A imprensa acompanhando em cima, os órgãos de fiscalizações fiscalizando e cobrando, então acho que isso tudo tem que ser apurado. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço, Lúcio, Evânia, a grande audiência do programa do Jornal do Meio-Dia e poder vir aqui falar um pouco daquilo que a gente tem feito na Assembleia enquanto parlamentar estadual. Muito obrigada, deputado.